Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à edição desta quarta-feira, dia 27 de agosto de 2025 do Cidadania S.A., seu jornal diário com as notícias e os absurdos do Brasil e do mundo. Hoje eu vou falar do Alexandre de Moraes querendo mandar o Bozo pra Papuda, do Hugo Mota dizendo que a PEC da blindagem é um direito do Congresso, obviamente. O Tarcísio conseguiu aprovar na Lesp o negócio para vender as terras do estado de São Paulo por preço de banana. Bolsonaro mandou o Cid distribuir remédio de uso proibido durante a pandemia. E vou falar sobre a entrevista que o Haddad deu ao UOL hoje, tá? Então, antes de eu ir às notícias, muito importante que você deixe seu like, se inscreva no canal. Se possível, envie o vídeo para amigos, conhecidos, pra gente aumentar aqui a nossa rede, tá bom? Então vamos às notícias. Eu vou começar por essa do Alexandre de Moraes, que saiu hoje, a princípio na coluna do Igor Gadelha, aqui no Metrópolis. Plano de Moraes é mandar Bolsonaro cumprir pena na Papuda. O ministro do STF planeja ordenar que Jair Bolsonaro cumpra a pena no complexo da Papuda em Brasília, caso seja condenado no inquérito do golpe. Ele vai ser condenado. A gente não sabe ainda qual será a pena, o tamanho da pena, mas ele vai ser condenado, não só ele, obviamente, né? Lembrando sempre que o julgamento dele e da outra galerinha lá do núcleo principal começa terça-feira da semana que vem, dia 2 de setembro, tá? Inicialmente se especulou que o Bolsonaro poderia cumprir pena em uma unidade do Exército ou em uma sala na Superintendência da Polícia Federal. Mas aí saiu o quê? Que essa sala da Polícia Federal, que foi preparada, eu até fiz vídeo aqui, falei em algum vídeo das semanas passadas sobre essa cela, mas seria usada só em caso de uma prisão preventiva. Tá aqui, ó. Fontes graduadas do Judiciário próximas a Moraes garantem que o ministro já indicou que inicialmente ordenará que Bolsonaro cumpra a pena em uma cela especial na Papuda. E a sala que chegou a ser preparada pela PF em Brasília seria apenas para o caso de Moraes decretar a prisão preventiva de Bolsonaro, como eu disse. Integrantes da cúpula da Polícia Federal admitem que, a rigor, o Código de Processo Penal prevê que autoridades fiquem reclusas em unidades especiais apenas em casos de prisão cautelar, prisão preventiva, tá? O plano do ministro, de acordo com aliados, é também mandar para Papuda outros condenados no inquérito do golpe, criando o que aliados do ministro chamam de ala golpista. Uma escola de samba, a ala dos golpistas, oi. Só um milagre ou uma crise grave de saúde tiram Bolsonaro da Papuda após o julgamento definitivo, disse a coluna do Gadelha, um ministro com acesso direto a Alexandre de Moraes. Não à toa o Bolsonaro vem falando, para quem quiser ouvir, que ele não tá bem. Tá tendo crise de soluço, que tá com o intestino tudo estrupiado, tal, para depois lançar esse ziriguidum de que não dá para eu ficar no presídio. Eu não sobrevivo. Igual a Zambelli fez isso. Eu não sobrevivo. Tá presa lá na Itália. Pediu revisão o juiz disse que precisa de mais tempo, ela continua presa lá. Continua presa. Reclamou que não tem shampoo lá, não sei o quê. E ela votou contra ter coisas, produtos de higiene para as mulheres nos presídios do Brasil. Ela votou contra ter absorvente, por exemplo. E lá ela diz que não tem. Engraçado, né? A Terra plana, ela não gira, ela capota. Vamos falar de Hugo Nem Se Importa, Hugo Mole, o pior congresso da história do Brasil. Eu trouxe vídeo essa semana sobre, sobre a PEC da blindagem, tá? E o fim do foro privilegiado, as duas coisas lá. Que é um escárnio. Agora vejam o que o Hugo Mota disse hoje. Mota diz que discutir proposta de blindagem a parlamentares é direito do Congresso. Imagine você, caro amigo, cara amiga que está assistindo aí. Você vai votar, você vai discutir como você vai ser investigado. Porque é isso. Lembrando sempre que essa PEC da blindagem tem a ver com tudo que o Flávio Dino está fazendo em relação às emendas parlamentares, a farra das emendas também, fiz vídeo sobre isso aqui no canal.
A roubalheira que essas emendas parlamentares ocasionam. Tá? E aí é de todo o espectro político, é de esquerda, de centro, tem um monte de gente enrolada nisso aí. Por isso eles querem aprovar, e por isso essa PEC da blindagem deve ser aprovada muito facilmente. O que eu vi hoje é que o fim do foro privilegiado talvez não passe, que ele não tem maioria. Agora, essa PEC eles vão aprovar no Congresso. Fica esperto. Olha aqui, ó. Da Folha, tá? Essa matéria, da Folha Press. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mole, Hugo nem se importa, do Republicanos da Paraíba, afirmou hoje que discutir a proposta que busca blindar parlamentares de investigações e julgamentos é, aspas, um direito do Congresso. Ele defendeu a iniciativa como uma forma de dar mais independência a deputados e senadores, dizendo que ela atende ao espírito da casa. Oi? Os caras tiram a gente de muito trouxa, né, cara? A Câmara marcou para essa semana a votação da PEC. Pode ser votada até hoje, ainda até o fim da noite, tá? A ideia principal é restabelecer o texto original da Constituição de 1988, que previa a necessidade de autorização prévia do Legislativo para que parlamentares fossem investigados e julgados por crimes comuns. Ele foi a um evento dos jornais O Globo e Valor Econômico e deu as seguintes declarações, olha aqui, aspas para ele, tá? A Câmara tem dado urgência a diversas pautas da sociedade, setores importantes, pautas econômicas. E discutir as prerrogativas parlamentares também é uma prioridade. É um direito do Congresso discutir aquilo que entende ser importante para que os parlamentares tenham independência acerca de suas atividades. Ele disse ainda que a discussão é necessária para garantir o que entende estar estabelecido pela Constituição. Mota defende a proposta. Claro que ele defende a proposta, né? Mais aspas aqui pro nem se importa. Para nós, isso é inegociável. Essa demanda, e vendo as análises, que dizem que atende A, B ou C, não. Atende ao espírito da casa. Há de vários partidos, não só partidos de oposição ou da base aliada, um sentimento na casa que essa atividade parlamentar precisa ser, não vou dizer melhor protegida, mas melhor dimensionada do ponto de vista legal. Segundo ele, há entendimento da casa de que algumas decisões têm transgredido o limite daquilo que ao parlamentar é garantido. Essa instabilidade institucional que temos vivido tem incomodado os parlamentares. Ah, tadinho deles. Tadinho deles, os caras fazem o que eles querem. O sujeito lá falou que o Eduardo Bolsonaro não tá quebrando decoro nenhum. O cara tá lá nos Estados Unidos trabalhando contra o Brasil e não quebrou decoro nenhum, nada, tá tudo bem. Pô, você tá de brincadeira. Continua as aspas aqui pra essa anta. E não é retaliação a quem quer que seja. É uma medida que o Poder Legislativo entende que deve discutir, pelo menos no âmbito da Câmara, acerca dessa revisão constitucional, acerca daquilo que a nós é garantido. Ah, certo. Eu não sei nem o que falar, tá bom? Isso aqui é um escárnio, os caras vão aprovar um negócio que protege eles ainda mais. A mamata das emendas parlamentares, o roubo que é isso aí. Eu já trouxe vários casos disso. É só procurar aqui no canal, tem um monte de casos disso aí. Eu fiz um vídeo só sobre isso essa semana. Isso vai continuar se essa porcaria for aprovada. Falando em porcaria aprovada, olha aqui, ó, em Vitória de Tarcísio, a Lesp aprova a lei que facilita a regularização de terras públicas. Matéria do Gabriel Gama, da Folha Press. A Alesp, o que é a Alesp, você me pergunta? Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Aprovou ontem um projeto de lei de autoria do governador Tarcísio de Freitas, do Republicanos, que altera o Programa Estadual de Regularização de Terras. Na prática, que é isso que interessa pra gente entender aqui, certo? A medida facilita a regularização da posse de terras públicas ocupadas por grandes produtores rurais. Não, não é o MST que ocupa as terras. Não, não. Terras públicas, minha, sua, ocupadas por grandes produtores rurais. Não, não é o MST, queridos amigos, tá? O PL número 410 retira a obrigatoriedade da execução de serviços de medição e demarcação pela Fundação ITESP, que é o Instituto de Terras do Estado de São Paulo, durante a regularização de terras devolutas, áreas que pertencem ao Estado e devem atender à função social da terra.
Tais estudos serão dispensados caso a Fundação ITESP confira a documentação apresentada. Em nota, a Secretaria de Agricultura e Abastecimento de São Paulo afirma que a proposta se baseia em análises técnicas da Fundação ITESP e da Procuradoria-Geral do Estado. O projeto de lei tem como objetivo modernizar e avançar na entrega de títulos rurais, levando dignidade e segurança jurídica para os produtores rurais de São Paulo, diz a pasta. O texto recebeu 48 votos favoráveis e 13 contrários. A aprovação ocorre apenas 3 meses após a apresentação do PL à Alesp, com tramitação em regime de urgência. Para roubar o Estado é rapidinho, né? Nem Tarcísio. Para roubar o Estado é rapidinho. A lei é flagrantemente inconstitucional. Terras devolutas não deveriam ter outra destinação senão a reforma agrária. O Estado de São Paulo destrói o critério de reforma agrária para entregar o que era floresta para grileiros e desmatadores, disse a deputada estadual Mônica Seixas, do movimento Pretas do PSOL. Aqui, o MST afirma que o projeto de lei agrava o disparate imoral e ilegal da Lei nº 17.557. A perda das terras devolutas, além de ser um erro histórico que impedirá a destinação de terras para assentamentos de agricultores familiares, resultará em mais concentração fundiária e injustiça social. É o Estado trabalhando para a criação de latifúndios a partir de terras públicas. Exatamente. Essas terras deveriam ir para a reforma agrária. Essas terras deveriam ir para pequenas famílias, agricultura familiar, porque é a agricultura familiar que alimenta o nosso país. Simples assim. O que o agro produz vai para fora. Por isso que eles estão malucos com o tarifaço do Trump e aí vão pedir ajuda para o governo federal. Como se já não tivesse ajuda o suficiente com o Plano Safra e o escambau aquado. O agro brasileiro é subsidiado pelo governo federal com o Plano Safra. Simples. E o que eles produzem, eles exportam. Não pagam um puto de imposto. Exportam tudo. Quem alimenta a gente é a agricultura familiar. Isso fique bem claro para vocês, tá? A matéria inteira tá aqui na descrição do vídeo. Olha essa daqui. Isso aqui a gente vai lembrando, porque é sempre bom lembrar, né? De como o Bolsonaro conduziu a questão de saúde pública durante a pandemia e ele não vai ser condenado, julgado por nada do que ele fez durante a pandemia que resultou na morte de centenas de milhares de brasileiros diretamente mortos pelas ações desse assassino genocida. Tá? Olha isso aqui. Bolsonaro mandou Cid distribuir remédios de uso proibido durante a pandemia da Covid-19, diz jornal. O ex-presidente ordenou ao Mauro Cid, tenente-coronel durante sua gestão, que distribuísse proxalutamida. Proxalutamida, medicamento de uso proibido no Brasil. O produto farmacêutico não tem registro na Anvisa e até hoje está apenas em fase de testes ao redor do mundo. Segundo dados extraídos pela Polícia Federal do telefone celular de Mauro Cid, usado em 2021, e revelados pelos jornalistas Aguirre Talento e Paula Ferreira do Estadão, o então ajudante de ordens da Presidência da República conseguiu obter uma carga desse medicamento e acertou diretamente com Jair Bolsonaro a entrega do remédio para diversos aliados. O que é isso aí? A proxalutamida é um anti-androgênio não esteroidal produzido na China para testes no combate a determinados tipos de câncer. Em 2021, bolsonaristas começaram a defender com base em informações falsas, porque é disso que eles vivem, por isso que eles não querem a regulação das redes, certo? A regulamentação das redes, na verdade. O uso desse remédio para o combate à Covid-19. O medicamento até hoje não é autorizado em órgãos de referência ao redor do mundo, nem para o combate ao câncer, finalidade para a qual ela tem sido estudada. Está estudando ainda. Tá? A Anvisa chegou a autorizar a realização de estudos do uso do medicamento no tratamento da Covid, mas a importação foi suspensa por causa da descoberta de irregularidades nesses estudos. Uma dessas irregularidades foi a importação de comprimidos em quantidade muito maior do que a autorizada nos estudos. O Ministério Público Federal abriu investigação na época sobre o caso e descobriu que essa importação em quantidade maior permitiu o desvio de cargas do medicamento.
O inquérito sobre esse tema ainda está em andamento, devagar as coisas, né? Os diálogos revelam pela primeira vez que Bolsonaro e Mauro Cid também estavam envolvidos na distribuição irregular desse medicamento. Em 4 de junho de 21, Cid enviou ao presidente uma notícia relatando que o pastor R.R. Soares, sempre um pastor envolvido, né? Estava internado com Covid-19 e sugere o envio do medicamento proxalutamida. Ô nominho miserável, hein? Proxalutamida? Podemos levar amanhã. O senhor dando luz verde está no Rio, afirmou Cid. Bolsonaro apenas respondeu, aguarde. Não há comprovações sobre a entrega do medicamento. No dia 8 de junho, o pastor teve alta. De 4 de junho a 8 de junho, ele teve alta dia 8. Em 13 de junho, Cid pede nova autorização para a entrega do medicamento. Não há informações sobre o destinatário dos remédios. Autorizado pela família. Posso mandar levar? Perguntou a Bolsonaro. Mais tarde, Cid avisou que a entrega foi efetivada. Missão cumprida. Medicamento. Entregue à senhora Maria Luciana, esposa. Escreveu o tenente-coronel. Bolsonaro agradeceu. Valeu. Em 21 de junho, Cid enviou uma mensagem de áudio pedindo autorização para repassar o medicamento. Um da minha turma, que é irmão da esposa do meu irmão, ele tá com corona entubado. Queria saber se eu podia mandar uma Proxa para ele tomar lá. Tem um voo hoje, 9 horas, que a gente pode mandar isso aí, perguntou. Respondeu o presidente da República o quê? Mande a proxalutamida. Os diálogos fazem parte das provas sigilosas colhidas nas investigações da PF contra eles. Lembra do Pazuzu? Foi ministro da Saúde do traste aí. A operação também teve a participação do ex-ministro da Saúde, o atual deputado federal Eduardo Pazuello, do PL do Rio de Janeiro. Ele defendeu junto a Bolsonaro o uso da Proxa como um medicamento de combate aos sintomas da Covid. Na época dos diálogos, ele já havia sido demitido do cargo de ministro da Saúde. Tá? Tem várias outras mensagens aqui na matéria. Eu peço que vocês leiam a matéria toda, tá bom? Tá aqui na descrição do vídeo. E a última, falar um pouco sobre a entrevista do Haddad. Haddad sobre tarifaço de Trump. Vai machucar um pouco, mas o Brasil aguenta. Em entrevista ao UOL hoje, o ministro da Fazenda defendeu reforma tributária e afirmou que a elite econômica precisa colaborar com o Estado. Lembra, eu trouxe vídeo aqui essa semana que eles estão querendo tirar todas as compensações lá da questão da isenção do imposto de renda. Porque para isentar essa galera e dar desconto de 5 a 7.300 reais do imposto de renda, alguém tem que pagar. E eles querem tirar essas compensações e aí ou o governo não aprova o negócio do imposto de renda, ou vai ter que tirar esse dinheiro da onde? Da saúde e da educação, que é o que a oposição e o Centrão querem, tá? O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, comentou com franqueza em entrevista ao UOL nesta quarta os desafios econômicos decorrentes da recente escalada protecionista dos Estados Unidos. Aspas aqui para o Haddad. O tarifaço vai machucar um pouco? Vai. Mas o Brasil está em condições de enfrentar, disse ele. Haddad explicou que há empresas brasileiras exportando mais de 50% de sua produção para o mercado estadunidense. Embora o impacto imediato seja sentido por setores específicos, Haddad acredita que o país tem musculatura macroeconômica para lidar com os efeitos das tarifas. Ele destacou o clima de insegurança global, aspas para ele. As pessoas hoje estão inseguras em relação aos Estados Unidos da América, muito inseguras, disse. Quando você começa a contestar tudo, a Suprema Corte, o Fed, a ordem internacional, está mexendo com coisas muito sensíveis. Está todo mundo inseguro. O que vai ser o dia de amanhã? A gente não sabe, né? Mesmo porque a desaprovação do Trump ultrapassou a aprovação essa semana. Tá? E isso que os efeitos do tarifaço ainda não chegaram lá nos mercados fortemente. O cidadão estadunidense ainda não está sentindo com força os efeitos do tarifaço do Trump. Espere isso aí acontecer. Haddad afirmou que o Brasil está se movimentando para desobstruir os canais de diálogo com os Estados Unidos e contestar com base técnica os argumentos usados para justificar as sobretaxas. O empresariado está muito engajado nisso, disse ele. Apesar disso, o governo brasileiro também adota uma postura reativa preparada para medidas unilaterais futuras. Aspas, nós vamos cuidar. Só não dá para prever o que pode sair da cabeça do Trump. Muito bem.
Aí ele diz aqui, o lobby quem tem que fazer não é o Estado brasileiro, né? Reforma tributária, essa aqui é importante, tá? Durante a entrevista, ele reforçou a defesa da reforma tributária, dividida em duas fases. A reforma do consumo, já aprovada em parte, e a reforma da renda, que segue em tramitação no Congresso. Ele reiterou o compromisso de que ambas sejam neutras do ponto de vista fiscal, ou seja, que não aumentem nem reduzam a arrecadação total, mas tornem o sistema mais justo, mais equilibrado. Se a gente quer aliviar o imposto sobre consumo, imposto sobre a renda do trabalhador, esse pessoal aqui, ó, que não colaborava, vai ter que começar a colaborar. Haddad defende uma alíquota de 10% de imposto de renda sobre quem ganha mais de 1 milhão por ano. Você tá me ouvindo? É 1 milhão por ano, não é você. Não é de você que ele tá falando, tá bom? Estima-se que apenas 140 mil brasileiros se enquadrem nessa faixa. Em contrapartida, a proposta é isentar do imposto de renda quem ganha até 5 mil por mês. Dá em torno de 50 milhões de brasileiros, se eu não me engano. Estado pesado para o trabalhador. A crítica ao modelo atual de arrecadação foi direta. Haddad afirmou que o peso do Estado recai desproporcionalmente sobre os mais pobres e a classe média, enquanto os mais ricos contribuem menos do que deveriam. Aspas para ele. Para o andar de cima, que reclama do Estado, o Estado está muito leve. Os que reclamam do Estado são os que menos contribuem para a gestão do Estado. Então estão reclamando do quê? Exatamente, ministro. Segundo ele, o modelo atual concentra a carga tributária no consumo, penalizando quem ganha menos. A ideia da reforma é reverter parcialmente essa lógica, ampliando a base de contribuintes no topo da pirâmide. Eu penso que hoje a opinião pública está muito fortemente aderente a esse projeto, está apoiando esse projeto, disse ele. Para ele, esse é o momento de enfrentar o que ele chama de ferida da desigualdade. Tá? Que esse imposto do consumo é muito simples. Você vai comprar uma televisão, você aí que ganha um salário mínimo, e o rico que ganha vai comprar a mesma televisão, o imposto é o mesmo. Para quem ganha um salário mínimo e para quem ganha 1 milhão por ano. Tá errado, não tá? Você não acha que tá errado? Então, exatamente, tá errado. A última do Tarcísio, olha isso aqui. Tarcísio pretende acabar com divulgação anual de bens de autoridades. Ele pretende mudar decreto de 97 que obriga a divulgação anual do patrimônio de autoridades do estado de São Paulo. Tá? É isso que ele quer fazer. Por quê? Porque tem 4 lá que aumentaram, acho que quadruplicaram os bens. Tá? Essa eu vou trazer amanhã, tá bom? Então, tudo que eu falei, tudo tá nas matérias aqui na descrição do vídeo. Leiam as matérias, se informem, tá bom? Muito obrigado para quem assistiu, um grande abraço para todo mundo e até o próximo vídeo.